vamos para o capítulo de número 4. O título desse próximo tópico é A Unidade da Fé. A Unidade da Fé. Na verdade, na minha Bíblia também esse é o título que aparece no início do capítulo 4, né? Aparece também aqui o Santo Ministério e o Serviço dos Santos, a santidade cristã oposta à dissolução, né? E na verdade ele explica no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele explica como os propósitos de Deus são alcançados quando os seus filhos do mundo inteiro estão unidos na verdadeira piedade, no uso de seus dons espirituais e na missão. Aliás, quero dizer que, já vou até fazer uma propaganda aqui, a respeito do nosso próximo estudo. Sim, já tenho aqui o meu próximo estudo, aqui, a próximo guia de estudo, ele tem como título Missão de Deus, Minha Missão. Nós vamos falar mais detidamente sobre esse assunto no nosso próximo estudo, a partir da próxima semana, né? Mas ao estudarmos aqui Efésios capítulo 4, nós vemos que a unidade da igreja não é opcional. Tem que haver união, tem que trabalhar unido. A união faz a força, é um requisito necessário. Tanto é que o apóstolo Paulo fala assim, em Efésios 4, dos versos 1 a 6, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E Paulo mostra então qual é o alvo do cristão. O cristão tem um alvo. E ele mostra isso aqui a partir do verso 7. Né? Efésios 4, verso 7. Eu não vou ler todos os versos, mas vamos ler pelo menos o verso 12 e o verso 13, onde diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Então Paulo mostra que o que Deus quer é aperfeiçoar você, tornar você perfeito, né? À medida da estatura completa de Cristo. Ah, que alvo maravilhoso, né? Cada dia uma mudança feita pelo Espírito Santo na sua vida, na minha vida. E assim, a Bíblia diz, de glória em glória nós somos transformados. Pouco a pouco, até o dia da volta de Jesus, quando seremos glorificados. Uma transformação total. E nós vimos aqui que existem 7 elementos, o nosso guia de estudo falou nisso, os 7 elementos no livro de Efésios, especialmente no capítulo 4, que fala do apoio da união à igreja. Ele fala, por exemplo, de um só corpo, a igreja como o corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo da igreja. Lá no verso 12, né? Então todos trabalhando para a igreja ser edificada e crescer. Não em desunião, né? Depois ele diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Vocês já viram uma igreja organizada, como a coisa funciona? O pastor é o pastor, ele é o líder, mas ele tem os anciões, ele tem os diáconos, ele tem as diaconisas, tem os diretores dos departamentos. E quando cada um vai cumprindo a sua parte, que maravilha! Como os cultos fluem, não é? Quando tem a Santa Ceia, como aquilo flui. Quando tem os batismos, como aquilo flui. Porque o corpo trabalha unido, tendo como cabeça principal a Jesus Cristo, né? E temos também uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Todos com a mesma esperança. A esperança de viver com Cristo um dia para sempre, né? Já começando a viver agora, em união um com os outros.
E aí ele diz, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Mais alguns pontos, ele diz, um só Senhor, que é Cristo, não é? Uma só fé, aquilo que os cristãos acreditam. Não é assim, um acreditando numa coisa, outro acreditando em outra, não. Acreditar na palavra de Deus, o que ela diz em toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, sem perder uma linha, né? E um só batismo, o batismo com o qual Jesus foi batizado, o batismo por imersão e o batismo do Espírito Santo. E ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. E aí, o último ponto, um só Deus e Pai de todos. Ele diz que este Deus é sobre todos. E não só sobre, ele é por todos. E não só por todos, ele é em todos. Interessante isso, né? Ou seja, Deus está acima da igreja, observando tudo e cuidando de tudo. Ele está ali por todos aqueles que são membros da igreja, pelos líderes, pelos membros da igreja, né? Cada um deles, do mais simples, que faz o seu trabalho simples, até aquele que tem um grau mais elevado e talvez faça um trabalho mais específico, né? E também em todos. Sim, ele vai atuar no pastor e vai atuar no membro mais simples e mais humilde. Deus é fantástico e esses elementos são os elementos que apoiam a igreja. E diz assim, vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso permaneçam juntos de coração e na caminhada. Existe gente que se desvia. Tem gente que quer separar-se, quer fundar uma outra igreja, quer colocar uma nova doutrina. Eu não consigo entender essas pessoas. O caminho é um só, o caminho é Cristo. Vamos levar, vamos juntos, vamos caminhando. Vamos até o fim nessa caminhada. E Paulo diz, vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são e pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Essa é a versão da Bíblia, a mensagem.